Bom, então aqui o roteiro da nossa aula de hoje já estava preparadinho, tá? Então, seção 5.4, distribuições amostrais do teorema do limite central. Então, a minha recomendação é que vocês deem uma estudada em todos esses exemplos. Eu não coloquei aqui o exemplo 1, mas quem tiver interessado pode dar uma lida no exemplo 1. O exemplo 1 é interessante para quem está destinando bastante tempo ao estudo da estatística e quer fazer um conjunto maior de continhas, né, para entender um pouco mais o que vai ser a distribuição amostral, por exemplo, de uma média populacional. Mas eu coloquei como assim, extremamente importante vocês acompanharem a resolução dos problemas que aparecem e são resolvidos, no exemplo 2 até o exemplo 6. Tá? E façam também o chamado tente você mesmo. Né? É, lá no final, lá na seção 5.4, existem aqueles exercícios ímpares que têm resposta lá no final do livro, na página 610. Então, eu recomendei aqui para vocês pelo menos esses exercícios, 15, 17, 19, até o 37. E eu tenho a resolução que eu fiz manuscrita, lá para 2021, a resolução manuscrita e está em PDF, de alguns exercícios pares, 16, 18, 20, 26 até o 36. Então, vocês têm aqui um pequeno conjuntinho de exercício com o gabarito. Além disso, na página 2, tem algumas questões que eu fui construindo historicamente, tá? Assim como ocorreu no roteiro da aula 1, da aula 2. Então, eu posso tentar aqui pelo menos fazer uma menção, fazer um comentário de algum desses exercícios. Esse exercício aqui, pelo menos um deles, tem a resposta prontinha. Se vocês me lembrarem, eu posso disponibilizar depois, tá? Mas fazendo primeiro a receita de bolo, né, é dar conta primeiro dos exercícios do livro que tem gabarito. Bem, então, esse é o que eu queria passar primeiro. Segundo, o assunto de hoje, ele começa, então, lá na página 245, tá? E ele é o ponto de partida para o que nós vamos estar realizando nas próximas aulas, que é a chamada inferência estatística. A inferência estatística é, de forma resumida, né, a avaliação do comportamento de uma população a partir da análise de uma amostra extraída de forma aleatória, uma amostra que a gente pode denominar de probabilística, uma amostra que represente bem a população. Tá? Então, qual é a média de uma determinada população? Se não temos tempo nem condições de avaliarmos cada indivíduo daquela população, o que seria um censo, nós podemos fazer uma avaliação dessa média populacional, selecionando de forma estatística, de forma aleatória, uma amostra aleatória, e dessa amostra, fazendo os cálculos da média amostral, poderíamos fazer uma estimativa da média populacional. Tá? Então, essa sessão vai falar de um teorema muito importante, que é o teorema do limite central. E vai estar apresentando aqui, lá no finalzinho da página 245, dois aspectos muito importantes. Tá? Eu separei, então, esta página 245 e depois... Opa, não é esse aqui que eu quero. Deixa eu parar de compartilhar aqui temporariamente. Aqui. Agora eu vou compartilhar de novo. Essa alternância entre compartilhar e não compartilhar
Isso, vamos para olha aqui. Estou aprendendo algumas sacanagens. Essa aqui. Essa página 250. Tá? Probabilidade e o teorema do limite central. Então, aqui eu tenho o ponto de partida para como vamos calcular probabilidades ao retirarmos amostras aleatórias de uma população. Tá? Vocês estão vendo bem aqui a minha tela? Sim, sim. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Essa barrinha aqui, ela apareceu agora? Ok, estava me atrapalhando um pouquinho. Bom, pronto, aqui. Essa página na internet é uma página onde são oferecidas algumas simulações estatísticas. E essa simulação que eu estava mostrando, ela é comentada lá no final da seção 5.4. O livro faz menção, só que o livro mostra uma versão um pouquinho anterior desse simulador. Tá? Mas a ideia central está lá. O link para este simulador, depois vocês podem me pedir, eu posso compartilhar, está um arquivo PDF lá no diretório de distribuição normal, distribuição amostral da média. Tá? Do que se trata aqui que me interessa? Aqui nós vamos trabalhar primeiro com a suposição de que um parâmetro, ou seja, uma medida associada a uma população, pode ser a idade de uma população, pode ser a renda de uma população, tá? Pode ser qualquer medida associada à saúde de uma população, tem um comportamento próximo da distribuição normal. E esse comportamento próximo da distribuição normal está sendo representado aqui por esse desenho no primeiro gráfico, aqui na parte de cima. Pelo que eu entendi até agora, esse simulador pelo menos tem algumas restrições. Ele sempre vai partir, se eu quiser trabalhar com a distribuição normal, ele sempre vai partir de uma população cuja média está aqui em azul, bem fraquinho, a média é igual a 16,00. O desvio padrão é representado por essa sigla SD. O desvio padrão é igual a 5. Tá? Então, nós vamos precisar prestar atenção nesses dois valores. A média de um determinado parâmetro populacional é igual a 16 e o desvio padrão é igual a 5. Tá? O que esse simulador vai permitir que a gente faça? Eu vou poder, por exemplo, simular qual vai ser o comportamento das médias amostrais se eu repetisse um processo de amostragem inúmeras vezes. Tá? Quando, por exemplo, um instituto de pesquisa quiser avaliar a popularidade de uma determinada pessoa, por exemplo, um determinado candidato, esse instituto de pesquisa vai selecionar aleatoriamente uma única amostra. E a partir dessa única amostra vai fazer uma projeção da população. Mas para que isso tudo seja possível, primeiro nós temos que estudar como é que se comportam as amostras. E é isso que eu vou estar aqui aproveitando esse simulador para mostrar como é que se comportam as amostras com relação às suas médias. Então, como é que se comportam as médias amostrais se eu simulasse o processo de retirada de amostra aleatória e cálculo da média amostral inúmeras vezes. Tá? E vamos também poder avaliar, verificar qual é o comportamento dessas médias amostrais se nós, por exemplo, trabalharmos com amostras de tamanho 5, se trabalharmos com amostras de tamanho 10, até chegarmos aqui a amostras de tamanho 25. Já vai ser o suficiente para, vamos dizer assim, complementar o que vai estar escrito lá no livro. Tá? Então, por exemplo, então, o primeiro gráfico corresponde ao comportamento da população.
terceiro gráfico, que começa aqui vazio, nós vamos ter a distribuição das médias amostrais para amostras de tamanho 5. Então, eu vou começar aqui supondo o seguinte. Eu vou retirar dessa população uma amostra de tamanho 5. Vamos dizer que essa medida de 16 corresponda, por exemplo, sei lá, uma medida de uma resistência física, uma resistência mecânica. Eu vou retirar uma amostra de tamanho 5 e dessa amostra vou calcular a média. Isso eu consigo aqui, clicando nesse botão Animate, fazer uma animação. No segundo gráfico, apareceram os 5 valores retirados aleatoriamente da população. Vejam como eles estão separados. Mas vejam que a média dessa amostra não está muito afastada do centro, mas as coisas podem melhorar. Tá? A média de uma amostra pode ficar bem afastado da média populacional, mas o mais provável é que fique próximo da média populacional. Os estatísticos dizem que a média amostral, está aparecendo aqui para uma única amostra, a média amostral é um bom estimador da média populacional. Mas a ideia desse simulador é simular diversas amostras, por exemplo, de tamanho 5. Então, eu vou pedir que se retire mais uma amostra de tamanho 5. A segunda amostra teve uma média amostral ligeiramente menor do que a média da primeira amostra. Tá? Então, o terceiro gráfico eu tenho o registro das médias amostrais de 2 amostras de tamanho 5. Okay? Então, eu poderia repetir isso a terceira vez, a quarta vez. O número de vezes que estou fazendo isso aparece aqui à esquerda do terceiro gráfico, repetições 4 vezes. Tá? Mas o importante, as amostras que eu estou retirando têm tamanho 5. De cada amostra, são lidos 5 valores e esses 5 valores se transformam em uma média amostral. Tá? Eu posso repetir isso mais uma vez, inúmeras vezes. Mas esse simulador permite que eu faça as coisas de forma mais rápida. Eu quero ver mais rapidamente qual seria o comportamento das médias amostrais se eu fizesse 10 mil ou 100 mil simulações. Então, eu vou colocar aqui 10 mil. 10 mil repetições. Aqui. Então, esse gráfico em azul, o terceiro gráfico, agora representa o comportamento das médias amostrais para amostras de tamanho 5. Tá? E aí observem, dentre outras coisas, que esse comportamento é próximo da distribuição normal. Se eu marcar aqui essa opção Fit normal, o simulador vai estar superpondo o histograma em azul, que é o que foi observado na simulação, com o comportamento de uma distribuição normal. Esse traço aqui está levemente superposto. Tá? Se eu repetir mais vezes, não vai ficar muito mais diferente. Tá? Então, a partir de 10 mil, 20 mil, 30 mil simulações, eu já tenho mais ou menos como visualizar qual vai ser o comportamento gráfico das inúmeras médias amostrais. Ok? Lá na página 245, lá no final, vai estar sendo dito o seguinte: a média das médias amostrais é igual à média da população. A média das médias amostrais ela vai ser representada pelo μ com o subscrito de x barra. X barra é a representação de uma média amostral. Então, se eu retirar inúmeras amostras, de cada amostra calcular a média amostral,
cada amostra vai ter o seu x-barra. A média das médias amostrais tende a ser igual, tá, à média populacional. E isso está aparecendo no meu simulador. Veja o seguinte, que a média das médias amostrais está sendo calculada aqui também em azul para facilitar a comparação e deu exatamente 16. A segunda observação, o desvio padrão das médias amostrais é igual ao desvio padrão da população, sigma, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Eu estou simulando aqui a retirada de amostras aleatórias de tamanho 5. Tamanho 5. Vejam que o desvio padrão populacional desde o início era igual a 5. Então, façam aí a conta. Eu vou fazer aqui a conta para a minha calculadora. Eu vou pegar o desvio padrão populacional, 5, e vou dividir pela raiz quadrada do tamanho amostral. Raiz quadrada de 5. 5 dividido pela raiz quadrada de 5. Eu encontro, pela minha calculadora, 2,24. Vocês podem confirmar. Então, o que o livro está dizendo é que se eu estiver trabalhando com amostras de tamanho 5, o desvio padrão das médias amostrais, isso vai ser muito importante, o desvio padrão das médias amostrais vai ser igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n, pela raiz quadrada, então, de 5. O que é o desvio padrão das médias amostrais? É o desvio padrão desse histograma que aparece aqui em azul. Então, compare em termos de dispersão, distribuição, o comportamento da população no primeiro gráfico com o comportamento das médias amostrais no terceiro gráfico. Tá? As médias amostrais têm um comportamento também em formato de sino, só que um comportamento de menor dispersão. As médias amostrais estão mais concentradas, estão mais próximas de um valor central, que é o 16, a média populacional. Tá? Então, eu posso dizer que visualmente está aqui claro que as médias amostrais têm um comportamento menos disperso, mais concentrado do que o parâmetro populacional, que é a curva associada ao parâmetro populacional. Tá? Então, se essa curva das médias amostrais é mais concentrada, é menos dispersa, é porque o seu desvio padrão é menor. E é isso que vocês podem observar e aproveitar nesse simulador. O desvio padrão populacional, 5. O desvio padrão das médias amostrais, 2,25. Se nós trabalharmos com o tamanho amostral maior, o denominador, que é a raiz quadrada de n, também vai aumentar. Então, o desvio padrão das médias amostrais vai diminuir. O desvio padrão das médias amostrais vai ser menor. Esse meu histograma vai ficar mais achatado, mais achatado não, mais estreito, mais pontiagudo. Vamos ver aqui. Eu vou repetir esse processo, só que agora trabalhando com amostras de tamanho 16. O 16 é interessante porque raiz quadrada de 16 é 4. O desvio padrão das médias amostrais, se eu trabalhar com a amostra de tamanho 16, vai ser o desvio padrão populacional, nesse caso 5, dividido por raiz quadrada de 16. Ou seja, dividido por 4, eu devo esperar aqui 1,25. Se eu quiser aproveitar aqui a animação, nessa etapa nós temos... Ah, desculpe, aqui que eu não deveria ter errado. Aqui é nenhum. E eu teria que ter colocado o 16 nicho. Não sei se ele me dá a oportunidade do 16. Tá aqui. Isso. Aqui que eu troco o tamanho amostral. Tá? Então vamos lá.
Ele está pegando 16 indivíduos da população. E desses 16 indivíduos, calculou a média. Aqui. Não está, visualmente não está muito afastado da média populacional. Mas se eu repetisse o processo, ou seja, eu vou estar mostrando aqui mais uma vez, que uma amostra tem comportamento diferente da outra. Se eu retirar duas amostras aleatórias, elas dificilmente vão ter a mesma média amostral. Então, vamos retirar a segunda amostra aleatória de tamanho 16. Então, duas amostras aleatórias muito dificilmente terão a mesma média amostral. Então, eu tenho que ter esse conhecimento de qual é o comportamento das médias amostrais, para que depois eu faça o caminho contrário. A partir do comportamento de uma média amostral, eu avaliar o comportamento da população. Então, vou repetir aqui pelo menos mais uma vez. Está aqui. Tá? Só que agora eu vou agilizar, então eu vou pedir uma repetição 100.000 vezes. Observem que esse histograma, que é o das médias amostrais, agora está mais estreito do que o que vimos antes. Tá? E observe, então, que esse histograma, que corresponde às médias amostrais, ele tem um desvio padrão já bem menor do que o de antes. O desvio padrão que foi calculado aqui, 1,26. Muito próximo do que é calculado teoricamente 1,25. Tá? Então, quando o livro diz a média das médias amostrais é igual à média populacional, isso significa que se eu repetisse o processo de amostragem infinitas vezes, eu teria isso. Se eu repetir o processo 2 ou 3 vezes, 4 vezes, eu vou ter cada amostra com a sua média amostral e seria, vamos dizer assim, uma extrema coincidência uma amostra ter uma média amostral exatamente igual à média populacional. Tá? Segundo, o desvio padrão das médias amostrais vai ser igual ao sigma dividido por raiz quadrada de n se eu repetir o processo infinitas vezes. Então, aqui nós temos uma tendência, supondo-se a repetição do processo de amostragem infinitas vezes. Esse simulador, ele permite que eu compare duas distribuições amostrais com tamanhos amostrais diferentes. Então, por exemplo, aqui na parte de baixo, eu vou pedir um tamanho amostral 25. Então, eu vou agora pedir um processo de repetição 100.000 vezes. Aqui. Processo de repetição 100.000 vezes. Para amostras de tamanho 16, é o terceiro gráfico. Para amostras de tamanho 25, o quarto gráfico. Observe que o histograma do quarto gráfico, ele é mais estreito, é menos disperso do que o de cima. Ou seja, o desvio padrão das médias amostrais para amostras de tamanho 16 é maior do que o desvio padrão das médias amostrais para amostras de tamanho 25. Tá? Para um desvio padrão populacional igual a 5, nós estamos observando aqui um desvio padrão igual a 1,25 para médias amostrais de amostras de tamanho 16. Fizemos o cálculo agora há pouco. Mas se o tamanho amostral for 25, o denominador raiz de n vai ser raiz quadrada de 25, que é igual a 5. 5, desvio padrão populacional dividido por 5, 1. E é o que está sendo observado aqui para o último gráfico. O desvio padrão das médias amostrais igual a 1. Ok? Se eu quiser fazer uma comparação de dois tamanhos amostrais mais distantes, o menor tamanho amostral que tem aqui, 2. O maior tamanho amostral, 25. Tá? Então, temos aqui o seguinte. A curva mais dispersa, mais achatada, a que tem maior desvio padrão, é a curva populacional.
A curva que tem o menor desvio padrão é o das médias amostrais, quando o tamanho amostral é comparativamente mais alto, igual a 25. Tá? Bom, a minha ideia é que vocês aproveitem esse simulador, porque entender o teorema do limite central, entender as suas consequências, ajuda bastante nos capítulos seguintes, que é quando nós vamos retirar uma amostra aleatória e vamos querer avaliar a média populacional. Qual é a média daquela população? Tá? E também quando realizarmos a partir do capítulo 7, chamados testes de hipóteses. Vamos lançar, ou alguém vai lançar em algum momento, uma hipótese sobre determinada população. E essa hipótese vai ser julgada estatisticamente. E aí vamos ter condições de ou apoiar essa hipótese ou rejeitar essa hipótese, por exemplo. Ok? Bom, alguma dúvida sobre o uso desse simulador na forma que eu apresentei aqui? Até aqui? Só perguntar. Tranquilo. Tranquilos? Bom, esse simulador também permite que eu avalie uma situação onde o comportamento do parâmetro populacional está bem diferente da distribuição normal. Por exemplo, aqui eu tenho um comportamento de assimetria. Eu tenho um comportamento do parâmetro populacional de forma a que o decaimento à esquerda seja mais íngreme e o decaimento à direita seja mais suave. Então, esse comportamento de assimetria que está aqui sendo observado com relação à população, ele vai se transformar em algo interessante que é, e se eu estiver avaliando uma população cuja medida que eu estou querendo estudar tem esse comportamento bem distante, bem diferente da distribuição normal. Eu vou poder fazer os cálculos estatísticos utilizando a distribuição normal? O que o nosso simulador vai estar mostrando? Por exemplo, se dessa população eu estivesse retirando amostras de tamanho 2, e se dessa população eu estivesse retirando amostras de tamanho 25. Então vamos confrontar de novo o comportamento das médias amostrais para amostras de tamanho 2 e o comportamento das médias amostrais para amostras de tamanho 25. Aqui. O que é que os livros de estatística vão estar dizendo? Mesmo que a população, o parâmetro que eu estou estudando, tenha um comportamento que é muito diferente da distribuição normal, se eu trabalhar com amostras de tamanho satisfatório, eu vou ter um histograma, ou vou ter um comportamento das médias amostrais muito próximo da distribuição normal. Muito próximo da distribuição normal. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse avaliando uma população e eu soubesse que o comportamento da população fosse algo desse tipo, razoavelmente assimétrico, fortemente assimétrico, eu não deveria retirar dessa população a amostra de tamanho 2. Eu teria que caprichar um pouco mais. Eu teria que trabalhar com amostras, os estatísticos vão dizer, eu teria que trabalhar com amostras de tamanho 30 ou mais. O livro vai estar dizendo, o que outros livros também vão estar dizendo é, se nós trabalharmos com amostras de tamanho 30 ou acima de 30, as médias amostrais vão ter um comportamento de distribuição normal, mesmo que a população tenha um comportamento fortemente assimétrico, tenha um comportamento bastante diferente do da distribuição normal. Tá?
Então, se eu tiver uma população com um comportamento bem diferente da distribuição normal, eu tenho que trabalhar com tamanhos amostrais maiores, mais altos, 30 ou mais. Mas, se o meu parâmetro, a minha população tem já um comportamento de distribuição normal, as médias amostrais vão ter comportamento de distribuição normal, mesmo que eu trabalhe com amostra de tamanho tão pequeno quanto 2. Aqui. Vejam que para a amostra de tamanho 2, as médias amostrais têm um comportamento praticamente de distribuição normal. Os exercícios do nosso livro e de outros livros de estatística, quando estiverem sendo exercícios associados à estimação intervalar da média, teste hipótese para a média, eles vão estar dizendo o seguinte: eles vão estar dando os dados, o problema, e vão estar dizendo que a população tem comportamento de distribuição normal. Isso, se o exercício quiser que a gente possa trabalhar com tamanhos amostrais pequenos, menores do que 30. Tá? Mas se um enunciado disser que o tamanho amostral é grande, por exemplo, 35, 40, 45, 60, é porque eu tenho um comportamento da população que eu não posso garantir que seja o de distribuição normal. Tá? Então, em outras palavras, quando uma questão disser que a população tem comportamento de distribuição normal, é porque eu posso trabalhar com tamanho amostral de 5, tamanho amostral 10, sem problema nenhum nesse assunto de inferência estatística. Quando o enunciado do problema não disser nada, é possível que o enunciado nos leve a trabalhar com um tamanho amostral maior do que 30. Tá? Ou, normalmente, no livro um pouco mais, mais atenção para o aluno, ele vai estar dizendo: aquela população tem um comportamento que não se pode dizer, não se pode garantir que tem um comportamento de distribuição normal. Ele, nesse caso, trabalha com tamanho amostral maior do que 30. Ok? Então, essa é a primeira parte que eu queria passar. A segunda é... Então, observem aqui ainda essa distribuição amostral das médias, mesmo para amostra de tamanho 2. Amostra de tamanho 2. Observem que isso tem um comportamento de distribuição normal. O que a gente viu de revisão da distribuição normal nas primeiras aulas serviu para, dentre outras coisas, calcularmos probabilidades. Tá? Então, nessa sessão, vocês vão ter que se habilitar a, por exemplo, se esse simulador está trabalhando com uma população cuja média é igual a 16 e o desvio padrão é igual a 5, e se retirarmos amostras de tamanho, por exemplo, 2, qual é a probabilidade de termos uma média amostral muito afastada da média populacional, igual a 16? Tá? Então, o que vocês vão ter que se habilitar a fazer é calcular probabilidades de que uma determinada média amostral esteja muito afastada ou pouco afastada da média populacional. A probabilidade da média amostral ficar acima da média populacional. A probabilidade da média amostral ficar abaixo da média populacional. Tá? E aí que entra a página 250. Tá? Probabilidade e o teorema do limite central. Nesse começo aqui da página, a gente é relembrado de o cálculo de Z, o score Z. Lembrando, o score Z é a medida
da localização de um determinado valor em relação à média, essa distância entre o valor e a média calculada em números de desvios padrão. Tá? Nós vamos poder utilizar esse cálculo do score Z para aquele gráfico correspondente ao das médias amostrais. Ao invés de trabalharmos na distância de um único valor em relação à média populacional, nós vamos estar calculando a distância entre determinada média amostral e a média das médias amostrais. Essa distância é calculada em desvios padrão, só que agora é o desvio padrão das médias amostrais. Tá? Esse desvio padrão das médias amostrais, no meu simulador nesse momento, o valor é igual a 3,54 para amostras de tamanho 2, ou é igual a 1 para amostras de tamanho 25. Tá? Então, é aplicar o Z mais uma vez para podermos responder essas perguntas. Qual a probabilidade de uma determinada média amostral, representada aqui por x barra, estar a uma determinada distância da média populacional? Tá? Essa fração aqui à extrema-direita significa o seguinte: a média das médias amostrais ela tende a se igualar à média populacional. Tá? E o desvio padrão das médias amostrais tende a se igualar ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n. Então, vamos ver alguns exercícios. Vocês podem depois pegar esse exercício, o exemplo número 4. Vou pegar aqui o exemplo 5. E depois fazer aqui, então, um rabisco aqui no quadro. Então, eu tenho o seguinte. O gasto médio com alojamento e refeições por ano em faculdade de 4 anos é de 9.126 dólares. Então, a gente vai estar aqui nesse capítulo, nessa seção 5.4, partindo de uma situação muito particular. Conhecemos o comportamento da população, conhecemos a média populacional. No capítulo 6 em diante, a gente vai estar, na verdade, tentando estimar esse comportamento a partir da amostra. Tá? Mas aqui, por enquanto, nós sabemos que a média populacional é de 9.126 dólares. Ok? O desvio padrão vai aparecer no final do enunciado. Suponha que os gastos com alojamento e refeição sejam normalmente distribuídos, com o desvio padrão igual a 1.500 dólares. Então, supor que os gastos têm comportamento de distribuição normal, significa que nós vamos poder fazer os cálculos com o uso da estatística Z, mesmo que trabalhemos com amostras de tamanho menor do que 30. Amostra de tamanho 25, amostra de tamanho 10, amostra de tamanho 9, como aparece aqui. Tá? Então, eu tenho, você seleciona aleatoriamente 9 dessas faculdades. Ele está dizendo, você seleciona uma amostra de tamanho 9. Desses 9 valores, tá? Você vai calcular uma média. Então, nós temos uma amostra aleatória se traduzindo em uma estatística amostral. A média amostral. A média amostral vai ser a nossa primeira estatística. A pergunta: qual a probabilidade de que a média de gastos com alojamento e refeição seja menor do que 9.400 dólares? Então, o que está se perguntando é o seguinte: se eu vou retirar uma amostra de tamanho 9, tá? Vou selecionar aleatoriamente 9 universitários. De cada um eu vou obter a informação. Qual o seu gasto médio? Desses 9 valores, vou calcular a média. Qual a probabilidade de que a média de gastos com alojamento
seja menor do que 9.400 dólares. Tá? Então, eu vou aqui, como complemento ao que está no livro, vou reforçar em vocês a ideia de que, nesse momento, é muito importante, para facilitar o raciocínio, que vocês façam rabiscos, esbocem os gráficos. E aí nós temos pelo menos dois gráficos importantes. É o gráfico da população e o gráfico das médias amostrais. Então, eu vou parar de compartilhar para colocar no quadro um esboço, mas primeiro eu vou anotar aqui que a população tem uma média, eu vou representar por Mi, igual a 9.126 dólares. E a população tem um desvio padrão igual a 1.500 dólares. E nós vamos estar trabalhando com um tamanho amostral igual a 9. E vamos querer calcular a probabilidade de que a média amostral seja menor que 9.400 dólares. A probabilidade que a média amostral seja menor do que 9.400 dólares. Eu vou aqui parar de compartilhar. Vocês possam visualizar um pouquinho meu quadro. Então, de forma resumida, eu tenho uma medida de uma população. Essa medida são os gastos com alimentação e etc. Essa medida tem um comportamento de distribuição normal, com valores conhecidos de média populacional e desvio padrão. Nós vamos retirar uma amostra aleatória de tamanho 9. Então, aqui eu tenho a população. Vou retirar dessa população uma amostra de tamanho 9. 4 valores. 4 não, 9 valores, né? Dessa amostra, eu vou calcular a nossa estatística. Tá? População tem parâmetro. Amostra tem estatística. E a partir dessa média amostral, lá diante do capítulo 6 e 7, nós vamos estar inferindo sobre o comportamento da população. Mas nesse momento, o que nós vamos estar estudando é o que se espera das médias amostrais, dadas essas condições. Tá? Então, o que eu recomendo aqui? O enunciado diz que esse parâmetro tem comportamento de distribuição normal. Então, o que eu recomendo é que vocês representem a população. Eu tenho um gráfico aqui das medidas individuais. As medidas individuais eu vou representar por X. Logo abaixo, eu vou me lembrar aqui do simulador e do que está no livro, na teoria do livro, e vou fazer a representação do gráfico das médias amostrais para amostras de tamanho 9. Aqui. Tá? Eu estava tentando superpor, mas tenho uma boa vontade de imaginar que essas duas curvas têm o mesmo centro. Tá? A média populacional, o Mi, se iguala à média das médias amostrais. Tá? Se eu retirasse infinitas amostras de tamanho 9, para cada amostra eu calculasse o x barra, para todo esse conjunto enorme de valores de x barra, eu calculasse a sua média. É o Mi de x barra. Tá? Então, o Mi de x barra, a média das médias amostrais, tende a se igualar à média populacional. Nesse gráfico, eu vou localizar a média amostral de 9.400. A média populacional é 9.126. Então, a média das médias amostrais
é igual a 9.126. Localizo agora o gráfico das médias amostrais e esqueço o gráfico da população. Os meus cálculos vão se realizar sobre esse gráfico aqui, das médias amostrais. Localizo aqui a média amostral de 9.400. Vai estar à direita, né? A pergunta: qual a probabilidade de que a média amostral seja menor do que 9.400? A resposta, então, é a área à esquerda de 9.400. Essa é a resposta. Tá? Essa curva é uma curva de distribuição normal, com média 9.126 e desvio padrão. O desvio padrão não é mais 1.500. Essa curva tem um desvio padrão que é representado por sigma de x barra. É o desvio padrão das médias amostrais, que a gente pode também denominar de erro padrão. Tá? Então, enquanto a curva da população tem uma medida sigma 1.500, a dispersão dessa curva de baixo é sigma dividido por raiz quadrada de n. Tá? Então, se eu tenho o valor médio dessa distribuição normal, eu tenho como calcular o desvio padrão dessa distribuição, com a média e o desvio padrão de uma distribuição normal, eu posso fazer os cálculos de probabilidade. Tá? Então, para esta distribuição, e a distribuição amostral das médias, essa distribuição amostral, ela tem comportamento de distribuição normal com média representada por μ de x barra, ela tende a se igualar à média populacional, igual a 9.126, e desvio padrão, vai ser o desvio padrão das médias amostrais, que tende a se igualar ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n. O desvio padrão populacional, 1.500, tamanho amostral 9, raiz quadrada de 9, 3. 1.500 dividido por 3, 500. Então, o desvio padrão dessa curva, dessa distribuição normal, é 500. E a média é 9.126. Então, agora eu posso tranquilamente fazer os cálculos de probabilidade. Tá? Então, eu tenho aqui, vou colocar no cantinho à direita para aproveitar o canto à esquerda. Cantinho à direita, eu vou estar dizendo, então, que esse desvio padrão das médias amostrais, o sigma dividido por raiz quadrada de n, é igual a 500. O μ de x barra, 9.126. Então, são esses valores aqui, 9.126, 500, 9.400. Tá? Lembrando, para que eu faça os cálculos de probabilidade, eu tenho que converter a distribuição normal, que é o nosso problema, em uma distribuição normal padronizada. Então, eu tenho que transformar esse valor, que é a medida de x barra, 9.400, em score z, em z. Então, agora, eu vou representar aqui nosso terceiro gráfico, no processo de padronização.
Padronizar é transformar uma medida em score Z. No processo de padronização, eu vou ter agora uma curva de distribuição normal chamada de padronizada, onde no eixo horizontal eu tenho as leituras de Z. O valor central é igual a zero. Qual é o valor de Z associado ao nosso x barra de 9.400? Se nós encontrarmos esse Z, a resposta vai ser a área esquerda dele. Ok? Então vamos lá. O Z vai ser a distância entre essa média amostral 9.400 e a média dessa curva, que é o μ de x barra. Essa distância é calculada em número de desvios padrão dessa distribuição. Qual é o valor do desvio padrão dessa distribuição? O sigma dividido pela raiz quadrada de n. Então, o score Z aqui 9.400 menos 9.126. A diferença dividida por 500. Fazendo um cálculo aqui rápido. 400, 126, menos 500, dividido 0,55. O Z igual a 0,55. Tá? Então, qual é a resposta? Qual é a probabilidade? A probabilidade vai ser a área à esquerda de Z igual a 0,55. Tá? E aí, insistindo com vocês, façam e refaçam exercícios parecidos, refaçam esse exercício, refaçam os exemplos do livro. Sempre fazendo os esboços. De preferência desses 3 gráficos. Se não, pelo menos o mais importante, que é o de distribuição amostral das médias. Tá? Mas se vocês fizerem desses 2, é importante fazer essa colocação. Os 2 picos estão centrados, ou seja, o pico da distribuição amostral das médias coincidindo com, em termos de localização, o pico da população. Tá? Mostrando nesse desenho que a distribuição amostral das médias vai ter um gráfico, uma curva mais estreita, menos distribuída. Tá? E de preferência, enquanto vocês ainda estão reforçando os conceitos de score Z, lembrando que essa distribuição normal, ela vai se transformar em uma distribuição normal muito particular, a distribuição normal padronizada, que tem no eixo horizontal valores de Z. Okay? Um minutinho para vocês verificarem se ficou alguma dúvida sobre esse exercício. Professor, uma dúvida. Quando a gente estava fazendo os outros exercícios, quando a gente colocava o x barra, era para representar a média, né? Eu acho que essa é a primeira vez que a gente está trabalhando com x barra. Eu não sei se eu li no livro, então eu não sei, porque, por exemplo, na forma do Z, eu achava que era Z igual a x menos x barra sobre o desvio padrão. Mas não, era sobre o μ, né? Isso, exatamente. Era O x Z barra igual é a só para x, média amostral. era o x menos a média populacional, x menos μ, dividido pelo sigma. Capítulo 5, seção 5.2 e 5.3. Tá? O comportamento das medidas individuais, aqueles retângulos que caíam, né, no simulador e que depois se transformavam em um único retângulo, quadradinho, que era o valor da média, esse comportamento depende de o parâmetro ter comportamento de distribuição normal, sim ou não, e depende desses 2 valores, média e desvio padrão.
as médias amostrais vão ter uma probabilidade maior de ficarem próximas da média populacional. E essa facilidade, ou essa tendência de ficar próxima da média populacional vai ser maior quanto menor for o desvio padrão populacional ou quanto menor for o desvio padrão das médias amostrais. Então, se, por exemplo, eu trabalhar com tamanhos amostrais crescentes, por exemplo, em vez de trabalhar com tamanho amostral 9, eu trabalho com tamanho amostral 16, a probabilidade da média amostral ficar próxima do 9.126 aumenta. Tá? Então, a amostra de tamanhos maiores tem a maior facilidade de juntar valores que ocasionalmente são muito baixos com valores que ocasionalmente são muito altos. Quando eu tenho esses valores muito altos e muito baixos, na hora do cálculo da média, eles se anulam. Ok? Bom, então, o resto é calcular a área à esquerda de 0,55. Tá? Observe, a pergunta não é qual a probabilidade de a média amostral ficar acima, mas sim ficar abaixo. Né? Se a pergunta fosse probabilidade de ficar acima, a resposta seria essa áreazinha aqui à extrema direita. Ok? Então, vamos lá. São 4h20. Se vocês puderem, me dar um toque, me dar um lembrete, quando chegarmos às 4h30. Deixa eu ver aqui para... Estou compartilhando? Não, agora eu vou compartilhar. Vou voltar a compartilhar. Se eu extrair alguma coisa aqui ainda do livro. Aqui a resposta do livro, a resolução do livro, tá? O Z igual a 0,55. E a resposta é uma área 0,7088. Vou pegar aqui um probleminha. Vou ler aqui. Ok. Eu peguei aqui o exercício 21. Tá? Pontuações em compreensão e texto no SAT. SAT é uma modalidade de uma prova, né? Uma prova bastante utilizada na prova de conhecimentos nos Estados Unidos e que se transforma em uma pontuação. Tá? Aí vamos aqui ao enunciado. As pontuações. A gente poderia ter uma questão parecida com se fosse a prova do Enem, por exemplo. Né? As pontuações dos homens na parte de compreensão de texto do SAT são normalmente distribuídas com média igual a 498 e desvio padrão igual a 116. Tá? A amostra aleatória de tamanho 20 são retiradas dessa população e a média de cada uma é determinada. O que está se pedindo aqui? Se não estiver pedindo nada de importante, eu pedi. Use o teorema do limite central para encontrar a média ou desvio padrão da distribuição amostral da média indicada. Depois esboce um gráfico, etc. Eu vou jogar aqui uma pergunta. Tá? Estou no 21. Então, eu vou jogar a seguinte pergunta. Se a população de pontuações dos homens nesse SAT tem uma média igual a 498 e o desvio padrão é igual a 116, então eu vou perguntar qual a probabilidade de termos ali uma pontuação mais alta, por exemplo, uma pontuação superior a 550. Tá? Qual a probabilidade de uma amostra se traduzir em uma média amostral maior do que 550? Tá? Então, estou jogando essa pergunta para aproveitar esse enunciado. Eu vou fazer aqui no quadro o esboço
da curva populacional, o esboço da curva de médias amostrais, o esboço da distribuição normal padronizada e vou encaminhar a resolução do problema. Tá? Então, a pergunta que estou fazendo é qual a probabilidade de retirarmos uma amostra cuja média amostral seja maior do que 550. Então, eu tenho distribuição normal com valor 1.498, o desvio padrão igual a 116. Estamos trabalhando com a amostra de tamanho 20. Qual a probabilidade? A pergunta que eu estou fazendo, qual a probabilidade da média amostral ser maior do que 550? Tá, então, vou aqui parar de compartilhar e esboçar a resolução. Meu quadro. Tá, então, o enunciado está dizendo que se trata de um parâmetro com comportamento de distribuição normal e, por isso, está permitindo que trabalhemos com tamanho amostral menor do que 30. Esse parâmetro, o comportamento dele pode ser representado por essa curva. Medidas individuais, x. Valor central está aqui. O desvio padrão dessa curva está aqui, 116. Vou agora colocar logo abaixo o esboço do que seria a curva representativa do comportamento das médias amostrais para amostras de tamanho 20. Essa curva tem um valor central, que é a média das médias amostrais, e que vai coincidir com 498. E essa curva tem um desvio padrão, que é o sigma dividido por raiz quadrada de E. Que a gente pode calcular. 116 dividido por raiz quadrada de 20. Tá? Antes que eu faça esse cálculo, deixa eu melhorar um pouquinho aqui a minha letra. Sigma dividido por raiz quadrada de E. Essa medida, que é o desvio padrão das médias amostrais, ela tem um nome que vai aparecer muitas vezes. Erro padrão. Então, quando eu falar a expressão erro padrão, ou o livro falar em erro padrão, é isso. Tá? Erro padrão das médias amostrais. É o sigma dividido por raiz quadrada de n. Tá? Então, eu posso calcular este valor, é o 116, dividido por raiz quadrada de 20. 25,9. 25,94. E eu vou localizar aqui nesse gráfico 550. Se o valor central é 498, o 550 é aqui. A pergunta, qual a probabilidade da média amostral ser maior do que 550? A resposta é essa área direita. Tá? Esse valor de 550 vai se transformar em um score Z, onde o Z vai ser a distância entre a média amostral, 550, e o valor central, que é a média das médias, que é o 498. Calculado em número de desvios padrão dessa curva. O desvio padrão dessa curva é o que eu estou dizendo agora, que é o nome, erro padrão. 116 dividido por raiz quadrada de 20. Eu fiz as contas e deu 25,94. Tá.
fazer aqui uma conta rapidinha. 550 menos 498 dividido por 25,94. Coincidência ou não, 2,00. Tá? 2,00. Então, a resposta seria a área à direita de Z igual a mais 2. Tá? Dúvida? Vou precisar só de mais uns poucos minutos, então, se vocês não tiverem dúvida sobre esse exercício, e compartilhar aqui a minha tela para apresentar um dos exercícios complementares que eu tenho aqui no meu roteiro. Veja esse primeiro exercício. Tá? Veja o ambiente aqui. Capacidade de um elevador. Então, agora imagine o seguinte. O elevador é um local onde vão se juntar N pessoas, dependendo da capacidade dele. Tá? Então, tem elevador para 5 pessoas, já vi elevador até para 2 pessoas só. Existem elevadores para mais do que 20 pessoas, né? De qualquer forma, essas pessoas se juntam aleatoriamente e entram naquele elevador. É como se fosse um processo de amostragem, tá? Então, vamos ao seguinte. Uma repartição pública está adquirindo um elevador limitado para carregar 9 passageiros. O peso da população dos futuros usuários é uma variável que se comporta aproximadamente conforme a distribuição normal, com média igual a 65 quilos e desvio padrão igual a 15 quilos. Tá? Então, se conhece o comportamento da população. Peso com distribuição normal, com média 65 e desvio padrão igual a 15. Sabendo que no horário de pico temos 9 passageiros que aleatoriamente chegam ao elevador, calcule a probabilidade de que o peso médio ultrapasse 75 quilos. Tá? Então, é esse momento que as pessoas aleatoriamente se combinam e ocupam aquele espaço do elevador, é como um processo de amostragem aleatória. Tá? Então, aqui, na verdade, a pergunta é qual a probabilidade do peso médio daquelas pessoas que estão ocupando o elevador, o peso médio ser maior do que 75 quilos. Tá? Beleza? Então, é isso. Depois, recalcule a probabilidade supondo que o elevador tenha a capacidade de carregar 16 passageiros. Então, minha sugestão é que vocês resolvam esse problema, além dos problemas apresentados no livro. Ok? Só vou encaminhar aqui, pelo menos com relação ao tamanho 9. Eu tenho. O valor médio, 65 quilos. O desvio padrão, igual a 15 quilos. Comportamento de distribuição normal. Tamanho amostral 9. Qual é a probabilidade de a média amostral ficar acima de 75 quilos? Tá. E não considerem que em todas as vezes a pergunta é valores acima. A pergunta poderia ter sido qual a probabilidade de a média amostral, tá? A média de pesos daquele grupo que vai estar ocupando o elevador, qual a probabilidade dessa média ser menor do que 60 quilos, por exemplo. Tá? Então, vocês é que têm que, por exemplo, bolar perguntas complementares e para cada pergunta complementar, encaminhar para a resolução da resposta. Tá? Aqui eu vou aproveitar e vou jogar direto o gráfico representativo das médias amostrais. É com ele que nós fazemos
a análise da resposta e preparativo para o cálculo. Esse gráfico das médias amostrais tem um valor central, que é o MID x barra, que é igual à média populacional, 65. Esse gráfico tem um desvio padrão, que eu vou chamar de erro padrão, que é o sigma dividido por raiz quadrada de n. Que é igual, então, ao sigma 15, dividido por raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9, 3. Né? 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, o desvio padrão dessa curva é 5. Por média, 65. Qual a probabilidade de a média amostral ser maior do que 75? Então, está aqui o 75. Tá? Esses valores redondinhos é até para a gente imaginar que o cálculo não seja tão complicado, né? A distância entre 75 e 65 é igual a 10 em quilogramas. Mas essa distância tem que ser calculada agora em número de desvios padrão. Qual é o desvio padrão dessa curva? 5. Então, é 10 dividido por 5. Eu posso dizer que o Z é igual a 2. A resposta, então, é a área à esquerda de Z igual a mais 2.